Olá pessoal, sou Angélica, nutricionista do Penai Picuí, e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o cuidado com cada tipo de alimento na hora do preparo. Então vamos estar listando aqui todos os tipos de alimentos e qual o cuidado que eu tenho que ter para manter o valor nutricional desse alimento. E a gente vai estar começando com as hortaliças. As hortaliças são todos aqueles vegetais que são cultivados em hortas. São as folhas, os tubérculos, as raízes, os legumes, as verduras, são as hortaliças. As hortaliças eu geralmente compro na feira livre e ela deve ser higienizada na solução clorada. 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Deixo de molho por 15 minutos, depois eu retiro e enxago em água corrente. É interessante você ter uma escovinha para estar limpando suas hortaliças, porque tem algumas hortaliças que têm umas brechas, tem umas cascas mais grossas e a gente precisa estar higienizando, tirando toda a sujidade dessas brechas. Então é interessante ter essa escovinha. As hortaliças, as folhas que amarelam e murcham muito rápido, você pode estar guardando ela numa vasilha plástica e estar colocando um papel toalha por cima. E aí você tampa e vira de cabeça para baixo, o papel toalha irá ficar embaixo e todo esse excesso de umidade irá pingar no papel toalha. Então, você consegue conservar sua folha por mais tempo. Alface, acelga, coentro, dá para guardar dessa forma, tá? Outra dica é que as suas hortaliças sejam cozinhadas no vapor, porque quando a gente cozinha na água, a gente perde com muita facilidade os nutrientes. Se por acaso você cozinhar na água, você pode estar aproveitando a água para estar fazendo um arroz, para estar colocando no feijão, para não estar perdendo aquela água que é riquíssima em nutrientes. Quanto ao feijão e às leguminosas, você pode sim colocar de molho, só que quando ele fica de molho, sai uma substância chamada fitato, que é aquela espuminha, e aí geram gases. Então a gente precisa, antes de temperar o feijão, cozinhar ele, certo? Por 2 minutos em panela destampada, deixar ele fervendo por 2 minutos para estar tirando essa espuminha que são os gases que tem lá no feijão, tá? Então eu posso colocar de molho, não jogo a água do molho, porque nessa água vai estar cheia de nutrientes, porém ela pode estar com alguma espuma, que é o fitato, e aí eu vou ferver 2 minutos em panela destampada, essa espuma sai, esse fitato sai e eu posso temperar o meu feijão normalmente. É uma dica com relação às leguminosas. Outro tipo de alimento que a gente vai estar falando são as frutas. As frutas são aquelas cheias de suco, não é? São bastante suculentas, tem aquela parte carnuda, é geralmente de sabor doce e é cheia de nutrientes. As frutas a gente deve comer imediatamente após higienizadas ou tá fazendo suco e servir imediatamente o suco, nunca deixar um suco muito tempo na geladeira. E as frutas são higienizadas assim como a hortaliça, solução clorada, 15 minutos de molho, depois enxágua e é interessante ter a escovinha para estar limpando essas frutas. Outro tipo de alimento que a gente vai estar falando aqui são os pescados. Eu devo observar bem o pescado na hora de comprar. Primeiro que ele deve ter uma procedência, né? Ele deve ser de uma origem confiável. O meu pescado, o peixe fresco, ele tem que estar com a pele brilhante, com a pele rígida, por isso que tem aquela coisa do pessoal colocar o dedo no peixe fresco para comprar. Você coloca o dedo, se a pele ficou normal, o peixe está fresco. Se fez aquele buraquinho lá no peixe, significa que o peixe já está passado, já faz algum tempo. Então, a pele tem que ser rígida. Os olhos do peixe tem que ser brilhante e arredondados, não pode ser aquele olho murcho, opaco. Tem que ser brilhante e arredondado. As escamas têm que estar bem coladinhas no corpo, não pode estar se soltando. As guelras do peixe têm que ser avermelhadas. Então, tudo isso são sinais que você deve estar observando na hora de estar comprando o peixe fresco. No preparo, o peixe, os frutos do mar, eles são de preparo muito rápido.
Então, tem que ter cuidado na hora do cozimento para não passar do ponto e ficar com aquela textura borrachuda. Então, o peixe, o camarão, o marisco, são frutos do mar que cozinham muito rápido. Essa é a minha dica sobre os pescados. Também devemos ficar atentos às aves, né? A galinha é a ave que a gente mais consome. Na hora de higienizar, tem muitas pessoas que usam o limão ou o vinagre, não tem problema, é só para tirar aquele mau cheiro, mas o vinagre e o limão não vão matar as bactérias. E a bactéria mais conhecida da galinha é a salmonela. E para garantir que essa salmonela seja eliminada, eu devo cozinhar minha galinha, meu pedaço de frango, por inteiro. Devo sempre estar verificando que dentro está cozinhado também, porque só cozinhando bem por dentro e por fora é que eu vou garantir que não tenha salmonela ali, tá? Esse é o cuidado que você deve ter com as aves. Com relação às carnes vermelhas, o que significa que a carne esteja fresca, né? É que ela esteja bem vermelhinha. E quando você vai comprar uma carne congelada, você tem que comprar uma carne sem gelo, porque se ela tiver com gelo aparente, significa que ela foi congelada e descongelada várias vezes. Então é interessante que seja uma carne mais fresca, mais vermelhinha. Não posso estar lavando muito essa carne, porque se eu lavo muito e fico muito tempo na torneira com essa carne, eu posso estar retirando os sucos, o próprio sangue e estar tirando o sabor dessa carne. Então você compra uma peça inteira, passa uma água na peça inteira para higienizar e depois faz os cortes. Se você lavar os cortes um a um depois, você vai estar tirando muito o suco, o sangue, o sabor desta carne. Então, o ideal é que você lave apenas a peça inteira, tá? E o outro tipo de alimento que eu vou falar também é o leite. O leite, existe 3 tipos de leite no mercado. Existe o leite em pó, que é o leite desidratado, certo? Ele foi retirado toda a água e ficou aquele leite em pó para a gente consumir de forma segura. O outro leite é o leite UHT, que é aquele leite de caixinha. Ele é submetido a altas temperaturas e ele tem um prazo de validade de até 6 meses. A gente também pode estar consumindo esse leite. E o terceiro tipo de leite é o leite pasteurizado, que ele também é submetido a altas temperaturas, não tanto quanto o de caixa, mas também a temperaturas seguras. É aquele leite de saquinho, tá? Esse leite tem uma validade em torno de 1 semana. E o leite que eu não recomendo consumir seria aquele leite cru que a gente retira do sítio ou da fazenda. Esse leite aí vai ter bactérias, tá? E a fervura em casa não assegura que eu tire todas as bactérias desse leite. Então, não é interessante a gente estar comendo aquele leite cru. Eu tenho 3 opções de leite no mercado. Ou leite em pó, que é desidratado, ou leite UHT, que é o da caixinha, ou leite pasteurizado, que é aquele do saquinho. Posso estar consumindo os 3 de forma segura e evitando o consumo do leite cru, tá? Essas foram as dicas de hoje sobre os tipos de alimentos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima, se Deus quiser.